Olá, sou Jiro Takahashi, editor e professor, e estou também na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. O programa hoje está espetacular porque nós temos uma convidada que tem assim um estilo maravilhoso de ser. Song Junko, muito obrigado pela tua presença aqui, tá? Obrigada pelo convite. Perfeito. Song, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional. Depois nós vamos falar da surpresa. Eu sou coreana, eu nasci na Coreia do Sul e vim morar no Brasil com minha família na década de 90. Então faz mais de 20 anos que eu moro no Brasil. Foi difícil aprender português? Foi muito difícil, porque eu era adolescente e então realmente assim foi um desafio aprender a língua portuguesa, que não é uma língua tão fácil. É verdade. Isso. Mas meus pais investiram bastante na minha educação, tive muito apoio também dos meus amigos e aí com o tempo a gente aprende. Então, hoje é adaptação, né? É adaptação e um pouco de paciência também. Acho que a língua é uma coisa que você precisa ter paciência. É verdade. E muita disciplina e foco. Então eu realmente, como eu tinha esse objetivo de fazer o colégio, passar no vestibular e entrar na faculdade, então meus pais e eu também, a gente sempre investiu na educação e então a gente não se arrepende realmente de ter investido nisso, porque hoje eu uso essa língua para várias outras coisas, profissionalmente, na arte e cultura, então eu sou muito grata por esse investimento que a gente fez. E aí nesse meu tempo eu morei nos Estados Unidos também, então quando eu for falar um pouco da minha carreira, posso contar, eu morei nos Estados Unidos de 2013 a 15, mas posso dizer que eu sou mais brasileira do que coreana, porque hoje eu tenho 42 anos, então mais tempo no Brasil do que na Coreia. Perfeito, bacana. E o que é você? Você acabou fazendo faculdade aqui? Sim, eu me formei em Direito. Que legal. Aqui no Largo São Francisco, sim. Ah, que é pertinho daqui. Pertinho. Legal, que bacana. Essa primeira opção aconteceu assim porque influência de alguém ou não? Olha, eu gosto de contar essa história bem rapidamente. Eu fiz exatas no Colégio Bandeirantes. Então, o pessoal da minha sala, a maioria deles fez engenharia, arquitetura, economia. Então, assim, basicamente eu também estava me organizando para fazer esse tipo de curso, só que na hora de você preencher aquela ficha do vestibular da FUVEST, eu lembrei de uma história do meu avô, do lado da minha mãe, que quando eu nasci, ele pagou um vidente, perguntando o que eu seria, né, um pouco da tradição coreana, e ele voltou com esse recibo dizendo que eu seria, eu faria direito, operadora, eu seria juíza, esse tipo de coisa. Então eu acho que na hora de, você só tem uma chance de preencher. Então, na hora de preencher, eu acabei colocando direito, porque parece que eu queria, sei lá, honrar o compromisso com o meu avô. Perfeito, que bacana. E não passei, né, porque eu não tinha preparado para humanas. Então, mas algumas pessoas da minha sala que prestaram passaram. E eu tive que fazer um ano de cursinho com foco em humanas e passei. Que bacana, parabéns. Obrigada. E você escolheu qual área no finalzinho do direito? Eu escolhi o direito empresarial, porque no último ano você pode escolher. Okay. E aí eu fiz o empresarial ele entra no tributário, essas coisas também ou não? Então é um pouco de tudo. Legal. De tudo. Tive aula de tributário, contabilidade, então foi bastante variado. Ok, tá. E depois que você foi para os Estados Unidos, então? Na verdade, depois que me formei, eu fiz minha carreira de advogada no escritório de advocacia, onde eu comecei a estagiar. Legal. Então, eu comecei como estagiária. E aprende mais na prática do que dentro da faculdade, né? Olha, realmente, o que você aprende na prática é incrível. Dá a impressão que lá na escola, você faz assim, assim, assim. Só que entre a teoria e a prática é diferente, né? Sim.
E as duas coisas conversam, porque na verdade na escola você aprende uma coisa bastante teórica, tem alguns casos, né, práticos que você precisa analisar, mas você tem um big picture, um quadro bem grande de várias ideias e a gente consegue potencializar isso na prática. E na prática, no escritório, você acaba resolvendo o problema dos seus clientes, né, dos casos práticos. E às vezes você pode se sentir um pouco limitado, porque você está resolvendo aquele problema específico. Então, conforme você vai fazendo a carreira, aquilo que você aprende na faculdade, que é uma coisa teórica, isso é muito, muito bem aplicado, porque você consegue maximizar todo o seu potencial em várias situações práticas. Perfeito, que bacana. Aí do escritório, então... Eu fiz toda a carreira de estagiária, auxiliar jurídico, que eu antes da OAB, que tem um processo de efetivação, e passei na OAB e eu fiz todo o plano de carreira de advogada júnior. Aí tem as escadinhas, né? Isso, aí plena, escadinha, sênior, escadinha. Até que em 2013 eu decidi fazer LLM, que é mestrado em Direito nos Estados Unidos, e fui fazer LLM na Georgetown. Opa, que bacana! Certo, que legal. Muito bom. E você sempre gostou de estudar? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, eu gosto de aprender. Ok. Então, e eu acho que também, eu não queria que meus pais falassem, agora está na hora de estudar. Eu fazia para não ouvir isso. Sim, eu gostava de aprender e fazer as coisas em equipe, porque eu não gosto de fazer tudo sozinha. Eu gosto de perguntar, aprender, e acho que na escola a gente tem essas atividades em grupo. Então, eu gostava muito dessa dinâmica, mas eu não era muito de ficar sozinha estudando. Eu fazia isso mais como disciplina. Que bom, Su, mas na verdade assim, eu te parabenizo, porque assim, para as pessoas saírem acima da média, tem que ter esse esforço. Sim, porque verdade. só da média para baixo, né? Então, a história registra que as pessoas que se dedicaram um pouquinho a mais, né, em conhecimento e tudo mais, sempre se sobressaíram melhor. Verdade, eu realmente acho que exercitei bastante essa questão da disciplina, os hábitos, na época do estudo. Perfeito, legal. E teu mais novo desafio agora, Su? Bom, então aí eu contei um pouco a minha carreira jurídica como advogada corporativa, eu fiz essa carreira de 10 anos. Era de tua biografia também, viu? Muito obrigada. E onde eu tive essa oportunidade de auxiliar, do ponto de vista jurídico, as empresas estrangeiras que vêm fazer negócio no Brasil, então desde a constituição, todos os contratos, as questões jurídicas, tudo isso fez parte do meu dia a dia. E depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu também vi esse novo mundo de empreendedorismo, e em 2016 eu decidi abrir uma empresa de consultoria em fusões, aquisições e investimento, que já não é mais da área jurídica, mas sim da área de consultoria empresarial, de assessoria financeira para ajudar as empresas a ter sucesso, e aí a gente entraria com esse trabalho de assessoria financeira, de novos negócios, de consultoria de negócios internacionais. Então eu tenho feito isso há 7 anos. Que bacana. Ô Su, a tua empresa é para clientes, assim, empresas médias, grandes, pequenas, ou as MEI também entram nisso? Sim, a gente atende empresas de todos os portes, porque a gente atende tailor-made, a gente atende é customizado mesmo, né? Customizado, exatamente. Às vezes, uma grande corporação internacional, aqui no Brasil, ela ainda não conhece. Então, a gente também atende fundos de venture capital, corporações que têm interesse. E se ajuda a tropicalizar também, né? Isso, exatamente. Porque às vezes eu vejo uma empresa de fora, e aí ele tem algumas coisas que tem que se adaptar às leis do país também. Exatamente. E a gente também atende empresas de controle familiar, que também precisam passar por outras etapas, e às vezes eles não têm muito acesso a novos capitais, e a gente também auxilia eles na parte de estruturação, acesso a capital. Então, nesse caso, não é uma empresa de grande porte, é uma empresa de médio porte, que é de controle familiar, também a gente atende. E muitas startups, né, que aí são empresas menores ainda, mas que tem um potencial de escalar. Nesse caso, também a gente assessora. Ô Su, se tiver alguma empresa, por exemplo, sei lá,
hoje, acho que sempre foi muito comum, é assim, os avós ou os pais idealizaram a empresa, está crescendo, aí coloca na mão dos filhos, mas aí você vê que eles não têm aquele talento que os pais, mesmo sem estudo, né, já tinham, tá? E corre o risco de sei lá, ou de acabar, né? Então, no caso de sucessão familiar, você pode ajudar também. Sim, tá? Aliás, essa parte é a parte que eu mais gosto. Porque às vezes você tem que ser dura e falar assim, ó, não é você, que é aquele fulano que é melhor para tocar a empresa, né? Exatamente, e ouvir de um profissional que também ajuda nessa integração familiar, às vezes essas emoções que podem atrapalhar o dia a dia da empresa, o futuro da empresa pode comprometer o futuro da empresa, trazer alguém do mercado. E a sobrevivência também, né? Sobrevivência, exatamente. Existem esses momentos de muita fragilidade na jornada de uma empresa que podem ser decisivos. Sum, nós estamos aí nos instantes finais, nós vamos escrever aqui também, mas eu queria que você verbalizasse aí o site da sua empresa, as suas redes sociais. Sim, claro. O nome da minha empresa, tem muitas sócias, chama-se Golden Hawk Consulting, Golden Hawk Consulting, tá. E o site é longo, www.goldenhawkconsulting.com.br. E eu tenho a minha rede social no Instagram, Su_Insider Korea, Insider Coreia, com C. Tá. Isso. E eu tenho no LinkedIn também, mas por enquanto acho que esse é o básico. Perfeito. Sum, toda vez que você tiver alguma novidade aí que você queira aí, para inspirar os novos jovens aí, tá? E para os profissionais aí, saberem a sua maneira de pensar, tá? Eu quero que você volte aqui. Muito obrigada. Gratidão obrigada. mesmo, tá? Gratidão. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica Su, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.